projeto SIGS na Polícia Rodoviária Federal e fomos convidados para participar do evento com alguns dos resultados que coletamos nesses 4 anos de cooperação com a universidade. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar aos senhores um breve histórico da instituição, para os senhores terem noção e ideia de como que os SIGs eles estão funcionando hoje na Polícia Rodoviária Federal. Então, é um órgão que foi criado aí em 1928 e tinham poucas rodovias a essa época, né, no país, então também tinham poucas pessoas. O primeiro quadro foi criado só em 1935, eram os inspetores de tráfego, e somente em 1945, quando era chamada de Polícia Rodoviária Federal, que a corporação ela tomou uma forma mais institucional e foi estava ligada naquela época ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. E aí, com a Constituição de 1988, saiu do DNE e veio a integrar o Sistema Nacional de Segurança Pública, né, tendo um artigo específico para tratar das suas atribuições, da sua criação lá na Constituição Federal, e que tinha aí como missão exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E finalmente, em 1991, a Polícia Rodoviária passou a integrar a estrutura do Ministério da Justiça como Departamento de Polícia Rodoviária Federal e não mais ligado ao DNR. Então, em 91, né, nós adquirimos a independência total como órgão, né, da administração direta e passamos a fazer parte do Ministério da Justiça. E a missão, né, como já está lá descrito na Constituição Federal, é fiscalizar os 67 mil quilômetros de rodovias e estradas federais, zelando pela vida daqueles que utilizam essas rodovias. As atribuições são definidas principalmente no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, e o Decreto 1.655 de 95, que veio trazer as atribuições de combate ao crime, né, às margens das rodovias federais e por aqueles que a utilizam. E a base da atuação da polícia, então, obviamente, é o trânsito, né? E é no trânsito da Polícia Rodoviária Federal que tudo começa. Aí tem-se outros desdobramentos, né? Combate ao crime, abusos, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e atendimento às vítimas de trânsito. A PRF também colabora prevenindo o tráfico de armas e drogas nas fronteiras. Então a gente trabalha muito em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal nas regiões de fronteira, né? E também contra tráfico de seres humanos, exploração sexual de menores, trabalho escravo, contrabando, descaminho, pirataria e crimes contra o meio ambiente. Tudo isso aí está presente lá, apesar de que, assim, nos grandes centros a gente praticamente não tem notícia, né? Não conhece a Polícia Rodoviária Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas nas regiões do interior e nas regiões limítrofes do país, a Polícia Rodoviária Federal ela é bastante conhecida, bastante difundida no seio da população. Então, a estrutura dessa polícia, eu trouxe aqui para vocês alguns números para facilitar o entendimento de como é que a gente fez a implantação do SIGS. Em termos de malha viária, nós temos aí 67.830 quilômetros para fiscalizar. Está distribuído ali por regional, né? Cada uma das nossas 27 regionais. E a estrutura física conta com 151 delegacias e 426 postos, totalizando 577 pontos. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia de que os sistemas, né, da universidade, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, são muito abrangentes, muito capilares. Diferentemente do que nós temos aqui em termos de universidades e até de outros órgãos que são muito centrais, a Polícia Rodoviária Federal ela se capilariza muito no nosso país, né? Então nós temos 577 pontos para atender usuários da polícia com respeito aos sistemas, né? Então o SIG-RH, o CIPAC, o SIG-ADMIN.
Então aqui está separadinho por delegacia e por posto, né? Aí como a apresentação vai ficar para vocês, depois quem tiver curiosidade dá uma olhadinha melhor nos números aí. Em termos de pessoas, de servidores e administrativos e estagiários, nós temos esse efetivo aqui também distribuído por regional, que totaliza aqui 9.495 pessoas, dos quais 8.377 são servidores do órgão, né, da Polícia Rodoviária. Então, esses números eles são constantemente alterados, né? Haja vista ingresso e saída de pessoas, sejam estagiários, sejam terceirizados, ou sejam os próprios policiais. Né? Nós estamos aí com um concurso agora com 1.000 pessoas e outro ano que vem com mais 1.000, então fatalmente esse número aí será alterado. Né? E a gente começa aqui o histórico da cooperação da seguinte forma. Em abril de 2009, a nossa coordenação de administração instituiu um grupo de trabalho, criou um grupo de trabalho que avaliaria o estudo da viabilidade da cooperação com a universidade. Por quê? Porque naquele momento nós estávamos chegando ao ponto de alguns dos nossos sistemas entrar em colapso, por não conseguir mais atender a demanda da polícia. Um dos exemplos que nós temos é o sistema de protocolo, que foi criado com um banco que em 2010 era o prazo limite para funcionamento, para inserção de novos registros no banco de protocolo. Ou seja, em 2009, quando começamos a analisar a viabilidade de convênio com a universidade, nós já estávamos prevendo que em 2010 o nosso sistema de protocolo já não suportaria mais nenhuma inscrição de processo ou documento. Um outro sistema que nós tínhamos bastante problema era de patrimônio, né? Apesar de termos uma empresa mantendo o serviço e cuidando, mas não tínhamos um pronto atendimento, não tínhamos a atualização necessária quando precisávamos, enfim. Então, apareceu a oportunidade de fazermos a cooperação com a UFRN, e aí em 2009 criamos um grupo de trabalho para isso. Esse grupo de trabalho avaliou o projeto e em 29 de abril de 2009 encaminhou um relatório dizendo que o projeto era viável à pactuação de cooperação técnica. Então, o grupo de trabalho da coordenação de administração encaminhou para a direção geral, dizendo: direção geral, pode pactuar o termo porque é viável. Isso em 2008, dezembro de 2008, nós havíamos aberto uma licitação para comprar 4 sistemas que atenderia patrimônio, protocolo, frota e contratos. E esses 4 sistemas, na licitação que encerrou em dezembro de 2008, saiu pelo custo de 4,5 milhões. Né? E a cooperação, que traria para a gente cerca de 25 módulos, sairia pela metade desse preço aí. Então, a análise de viabilidade que fizemos à época foi totalmente favorável à pactuação dele. E aí, então, diante da aprovação do comitê e da direção geral, em junho de 2009, o PRF e o UFRN assinam um termo de cooperação com vigência de 3 anos, né? Que estamos agora já em vias de renovação. Já está assinado o nosso novo termo e a gente já mandou isso aí para a Advocacia Geral, para avaliação, para a consultoria jurídica. Então foi assim que ingressamos no projeto. Em julho de 2009, a polícia começou a fazer parte do CIS. E em junho de 2013, agora, de 2009 até 2013, nós tivemos uma experiência com a universidade e com o nosso próprio órgão, no sentido de que passamos 3 anos lutando, nós que estávamos na base do projeto, praticamente sozinhos. Então tinha eu, o coordenador, e mais umas 7 pessoas que fazíamos parte do início do projeto. E esse processo, ele estava na base da pirâmide. Ele não tinha ainda alçado voos mais altos e se tornado um projeto topo da instituição. E aí eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que, nesse ano, quando a direção instituiu o plano estratégico da polícia para esse período aí, até 2020, a Coordenação Geral de Administração, junto com a Coordenação Geral de Planejamento e Modernização, buscaram
trazer o projeto SIGS para a cabeça da Polícia Rodoviária, para o topo, para ser um projeto da direção. E aí nós conseguimos aqui, com o plano estratégico da polícia, que, norteado pela metodologia de gerenciamento de projetos, editou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para o biênio 2013-14, onde tanto o CIPAC como o SIG-RH constam como projetos setoriais. Agora sim, nós tivemos uma profissionalização, nós saímos do amadorismo do processo entre a universidade e a Polícia Rodoviária Federal, porque nós, Polícia Rodoviária, estávamos tratando um projeto, lutando somente nós, os operários, enquanto que a direção geral pouco tinha conhecimento, pouco apoiava o projeto. Então, a partir dessas atitudes, foi que nós conseguimos dar corpo ao projeto. E aí, essa iniciativa trouxe forma e fez com que o projeto fosse tratado como prioridade dentro do órgão, com a definição de equipe fixa e dedicação definida no projeto. Então, quando conseguimos transformar o SIGS na polícia em projeto, e quando conseguimos fixar corpo técnico, fixar corpo negocial e fixar prazos, aí a gente conseguiu os primeiros resultados efetivos. Então, hoje, nós temos uma equipe envolvida, nominalmente, o que não tínhamos antes. Nós temos pessoas que têm dedicação ali, como tem part-time e sob demanda, né? E temos alguns full-time, que são pessoas fundamentais no nosso processo hoje. Então, essas pessoas que estão full-time no projeto, o que nós fizemos? Nós fomos ao coordenador, falamos assim, olha, precisamos do servidor tal e do servidor tal para trabalhar integralmente com o projeto SIGS na polícia. Eles não podem fazer mais nada, não podem mexer com mais nenhuma outra atribuição, porque senão eles não vão conseguir. E aí nós conseguimos essas duas pessoas. Hoje o Rogério, que é analista negocial, gestor negocial do módulo portal administrativo e transportes. Até a gestão do módulo de transportes nós tiramos dele. Então hoje ele é analista negocial e gestor negocial do módulo portal administrativo. Somente. Então ele só atende aquilo que for demandado pelo grupo, pelo projeto. Aí o restante do nosso corpo, né? Então vejam que hoje a gente tem um total aí de 23 pessoas, é um corpo razoavelmente constituído, que dá para levar o trabalho, né, a contento, e que nós não tínhamos antes, né, e que isso aqui fez com que a Polícia Rodoviária desse realmente um avanço substancial dentro do projeto. Nosso processo de implantação, como está hoje? Nós temos hoje como módulos implantados e em uso esses três: catálogo de materiais, almoxarifado e patrimônio. Nós temos aquilo que a gente chama lá de segundo processo de homologação, os módulos contratos e transportes. O que significa isso? Esses dois módulos foram os dois módulos que colocamos em produção primeiro na polícia. Só que reconhecemos um erro de projeto, porque esses módulos, eles sozinhos, eles não conseguiam trazer a informação que os usuários necessitavam, e eles também não tinham, nós não tínhamos nenhum meio coercitivo para fazer as pessoas usarem os módulos. Então, nós, quando identificamos que erramos lá no projeto, no inicial, do ponto de vista de qual módulo colocar em produção primeiro, nós voltamos atrás, colocamos aí, agora sim, os módulos que realmente fazem sentido serem colocados no início, e estamos agora num segundo processo de homologação de contratos e transportes para corrigir alguns erros, algumas tarefas, e recolocá-los em produção agora dentro já de um fluxo que tem uma ordem lógica dentro do SIGS. E ainda temos como projeto para implantação até o final do ano de 2013, esses dois: compras, licitações e o registro de preço. Até o final de 2013 estarão também em produção. E aqueles que nós implantaremos até agosto de 2014, de acordo com o nosso PGP, o nosso Plano Geral de Projeto. Protocolo, transportes, DDO, liquidação de despesa, infraestrutura e orçamento. Todos esses aí entram até agosto de 2014.
Pós 2014, temos os outros módulos que serão avaliados, a viabilidade na Polícia Rodoviária, e então decidiremos se serão ou não implantados. E aqui eu queria me deter um pouco no trabalho que foi executado no módulo patrimônio, que para a gente foi aquele que gerou maior desgaste, maior quantidade de trabalho, maior quantidade de pessoas envolvidas, e que pode servir de experiência para algum outro órgão, o que já está servindo, né? E que motivou, né, a gente fazer essa apresentação, né? A gente queria realmente apresentar esse esboço aqui. Então nós tínhamos como sistema anterior o ASE repositório, né? E nesse sistema nós tínhamos 246.108 bens e migramos 245.925. As movimentações do sistema anterior, 1.380.000, e essas que foram migradas, 1.380.000, quase todas, né? Servidores que estavam no sistema anterior, 24.596, e os que foram migrados, 24.157. E o total de jobs ETLs, 36. Então, alguém pode olhar e perguntar assim, bom, mas não foi 100%, né? Porque bens no ASE, 241.108, bens migrados, 245.925. Essa consistência de dados aí que chegou a ser 96%, ela se deu em função de que alguns materiais ali que não foram migrados é porque eles já estavam com erro no próprio ASE. Então, nós optamos por não trazer os erros do sistema anterior para o sistema novo. Esses erros ali, aqueles 700 e poucos bens ali, a gente vai tratar manualmente, corrigi-los manualmente para que eles façam parte do novo sistema. E também alguns deles não tinham as informações completas no sistema anterior, faltava data, faltava carga anterior do bem, faltava uma informação importante, marca, e aí a gente não conseguiu migrar e optou por não migrá-los com ele. Vamos tratar isso aí manualmente. Mas a nossa rotina de migração lá foi, nesse final do processo, a gente teve muito sucesso. É um sucesso que a gente já está compartilhando com outros órgãos, né? Nós já temos conversas adiantadas com o Ministério do Planejamento e o Ministério dos Esportes para que nós passemos para eles um pacotinho completo de como foi o nosso processo de migração e as rotinas todas utilizadas, porque eles usam também esse ASE, eles usam esse ASE repositório. Então, para eles vão mais ou menos dar um copiar, colar e vão ajustar algumas coisas e vai facilitar demais. Para a gente, o que levou 2 anos e meio, eles vão conseguir, de repente, em 6 meses, fazer essa transferência de tabelas do ASE antigo para o patrimônio, CEPAC. Então, já vai contribuir muito, por exemplo, com o Ministério do Planejamento, esse trabalho aqui que a gente já teve. E a gente optou também, como alguns órgãos nos procurou lá em Brasília, a gente resolveu montar um dia para apresentar os trabalhos referentes à migração dos dados de patrimônio. Então, no dia 16 de janeiro, nós vamos, provavelmente ainda não está definido, mas provavelmente na Polícia Rodoviária Federal mesmo, nós vamos montar um cronograma de apresentação dos trabalhos que foram realizados na migração, né? Para aqueles órgãos que estão iniciando, que estão ainda trabalhando com a parte de migração do patrimônio. 2 órgãos já estão confirmados e outros que estiverem interessados, de repente a gente está abrindo aí a possibilidade de participar conosco lá. Vai estar a nossa equipe negocial e a nossa equipe de TI para contribuir. E é isso. Hoje, então, o panorama dos SIGs na Polícia Rodoviária é esse, que foi apresentado, e nós, assim, consideramos 2 coisas muito importantes. Primeiro, se perguntassem assim, qual foi o passo que vocês deram mais efetivo em termos do processo de implantação e de uso dos sistemas na polícia? O primeiro foi tratarmos os SIGs na polícia, começarmos a tratá-lo como um projeto e não apenas uma implantação de sistemas, mas um projeto estruturado segundo a metodologia de projetos, de gerenciamento de projetos,
aquela coisa toda lá, PMBOK, tudo na cartilha. Quando nós fizemos isso, nós profissionalizamos a instalação do sistema na polícia. Segundo, quando nós conseguimos que o apoio da direção geral do órgão como um todo, né? Como eu disse no início, enquanto estava só a gente lá, lutando, batalhando, só os coordenadores do projeto, meio que independentemente, nós não tivemos muitos êxitos. Agora, quando passou a ser um projeto setorial, encabeçado pela nossa diretora-geral, que deu todo o apoio ao projeto, a inspetora Maria Alice, quando o projeto foi tratado a nível de discussão de direção-geral, aí conseguimos os maiores e melhores frutos do projeto. Então, essas são as duas grandes contribuições e, assim, as duas grandes lições que nós tiramos do processo de implantação do SIGS na Polícia Rodoviária Federal. Estou à disposição dos senhores para alguma dúvida, algum questionamento. Eu não quis mencionar que Fazer menção sobre o posicionamento quanto ao SIG e RH, alguma perspectiva? O colega perguntou sobre o SIG e RH. Fizemos questão de nos determos aqui no CIPAC para sermos até um pouco mais objetivos e também por um outro fator muito substancial, que é o SIG-RH, ele está andando dentro da Polícia Rodoviária, sim. Nós temos intenção de implantá-lo, sim. Mas, como não conseguimos ainda trazer o SIG-RH para essa metodologia de projetos, então, não podemos ainda ter muitos frutos colhidos nessa área do SIG-RH. O que nós fizemos com o SIG-RH? Estamos tirando dele apenas aquilo que nos serve ao CIPAC por enquanto, que é o cadastro pessoal. Então, toda a parte de cadastro está prontinha, já está em produção. Se fosse colocar o SIG-RH aqui, eu só ia colocar módulo cadastro em produção, que é aquele que detém a quantidade de servidores, a lotação, a posição deles, ativo, inativo e tal, e os outros servidores, né? Então, tudo que precisamos para os módulos do CIPAC com respeito ao SIG-RH está funcionando, que é o cadastro, basicamente. Os outros módulos vão entrar aqui ainda, nesse projeto, nessa parte de gerenciamento de projetos. Já está assinado, falta apenas divulgar dentro da Polícia Rodoviária e o pessoal começar a colocar a mão na massa e trabalhar. Mas temos o mesmo planejamento para fazer com o SIG-RH que fizemos com o CIPAC aqui. Tá certo? Mais alguma dúvida? Os erros e os acertos do projeto estão sendo compartilhados com a rede, com o SIG? Perfeitamente. Fiz questão de colocar aqui o nosso principal erro, né, que foi erro vamos dizer assim, na escolha de qual módulo implantar primeiro. Como nós começamos com o módulo de contratos, veja que quando implantamos o módulo de contratos, nós não conseguimos dos servidores, porque assim, a polícia, como disse anteriormente, ela tem uma capilaridade muito grande, ela se estende por todo o território nacional. E aí, 577 postos, nós não conseguimos fazer com que os servidores aderissem ao sistema. Nós não tínhamos condição de visitar todas as regionais e dizer, olha, eu uso o sistema por isso, isso, aquilo, esse outro benefício. Então, como nós não tínhamos um meio assim de forçar as pessoas a utilizarem, nós percebemos o nosso erro fatal do projeto, que foi colocar primeiro um módulo que não traria nenhum benefício real sozinho e que não tem nenhum meio coercitivo que me permita obrigar os outros servidores a usá-lo. Então esse foi o nosso principal erro. E o nosso principal acerto foi quando trouxemos o projeto para funcionar na polícia como realmente um projeto, na metodologia de projeto. Né? Então, os outros erros e acertos nós temos compartilhado na rede, nós temos outras apresentações que já fizemos em outras ocasiões, colocando lá vários outros tópicos, mas todos eles, quando comparados a esses dois, são sobrepujados, né, à distância, por essas que nós colocamos aqui. Mais alguma manifestação?
Então, colegas, dessa forma está encerrado o trabalho, a apresentação. Espero que tenhamos sido efetivos na nossa apresentação.